Olá, nossos seguidores e seguidoras, tudo bem com vocês aí do outro lado da nossa telinha? Estamos aqui para mais um programa E Sua Saúde Como Está? Através do canal SATV. Eu, Silmara Ribas e Maria do Socorro, estamos mais uma vez aqui para mais um programa com mais um convidado. Socorro, quer falar alguma coisa para nossos ouvintes, nossos seguidores? Sim. Oi, boa noite, pessoal. Aqui estamos nós de volta novamente, trazendo mais um assunto de extrema importância para a sua saúde aí do outro lado da nossa telinha. Estamos aqui com um convidado especial, vamos trazer um tema bem especial para vocês, que é alguma coisa silenciosa, mas que a gente precisa estar atento, E vamos a mais um programa. E a sua saúde como está? Então, pessoal, o mês de julho foi considerado o mês Julho Amarelo, que seria, no caso, as hepatites virais. E hoje nosso convidado é o Dr. Jean, que é médico, Dr. Jean Marcel, que é médico infectologista do Hospital de Clínicas aqui de Curitiba e também coordena o grupo Reatar do Hospital de Pessoas que vivem com HIV/AIDS. Tenho mais informações sobre tratamento, adesão e qualidade de vida. Olá, Dr. Jean, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de poder participar do programa e desta forma a gente poder levar informação a muito mais pessoas através desse canal, porque é um assunto que, como a Socorro já falou, é um assunto que é silencioso, mas que pode ser muito grave e pode levar alguém ao fim da vida por desconhecer. Meu Deus do céu. Que são as hepatites virais. Então, doutor Jean, o que é uma hepatite? Ela é uma inflamação? O que é? Como que se dá a hepatite? Hepatite, o significado da palavra é inflamação no fígado. Essa inflamação no fígado ela pode ser causada por uma infecção, como são as hepatites virais, ou também por outros agentes infecciosos. Não é só vírus que causa hepatite, existe hepatite por outros agentes, até por protozoários, por fungos, por outras bactérias. E também existem as hepatites que não são causadas por germes, que são hepatites de outra natureza, causada por inflamação por gordura no fígado, ou por doenças autoimunes, na qual o indivíduo produz anticorpos que acabam danificando suas próprias células. Então, hepatites virais são hepatites onde nós temos como causa um micro-organismo muito pequenininho, microscópico, nós não conseguimos vê-lo, que é um vírus. Na verdade, temos vários vírus causadores. E tem vários tipos de hepatites virais ou é só uma? Tem muitas hepatites virais. Hoje, pelo que nós já sabemos, nós temos hepatite, todo mundo conhece hepatite A, hepatite B, hepatite C, mas já tem até as mais conhecidas, mas temos até hepatite J, para você ter uma ideia que temos um alfabeto de hepatites. Então. E assim, as mais prevalentes na nossa realidade do Brasil são as hepatites virais do tipo A, B e C. Temos também hepatite D e E diagnosticadas no Brasil. Mas as três primeiras são as principais causadoras de doença no Brasil. A hepatite A acaba não sendo um problema tão importante de saúde pública porque ela é autolimitada na imensa maioria dos casos. O que isso quer dizer? Que a pessoa acaba produzindo anticorpos e a cura acontece espontaneamente. O indivíduo consegue se curar da doença. E isso acontece geralmente na infância. A criança às vezes pode nem ficar amarelinha com icterícia, pode ter só um quadro de mal-estar, diarreia, vômito, não consegue se alimentar, e pode ter sido uma hepatite A que já teve contato, e não teve diagnóstico. Então, o que se tem uma grande preocupação em termos de saúde pública são as hepatites B e C. Então, isso é o foco de toda a pesquisa mundial hoje em dia, e a gente vai conversar um pouquinho mais, você vai me perguntar outras coisinhas que a gente vai... Senão eu vou só falando. Alguma pergunta, Socorro? HBV é hepatite bacteriana viral? HBV é a sigla da hepatite B e significa hepatite B vírus em inglês. Então,
Se fosse no Brasil, seria VHB a sigla correta. Só que a gente, nos exames, vai estar HBV nos formulários, porque puxa do inglês Hepatitis B Virus. Então o V fica por último, por isso que é HBV. Então, o HBV até pode ser transmitido pela saliva, mas é muito difícil que alguém seja infectado somente pelo beijo, ou por ter compartilhado copos ou talheres. Seria necessário ter uma ferida aberta na boca para essa transmissão ter mais chance de ocorrer, correto? Correto, mas a principal forma de transmissão da hepatite B no nosso meio acaba sendo sexual. Sexual. Então ela está dentro do grupo das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, e a hepatite B também é altamente transmissível através de contato com sangue contaminado. Então essa transmissão por saliva, ela potencialmente existe, mas ela é muito pouco efetiva em transmitir de fato a infecção para alguém. Então a hepatite B é muito mais transmissível por uma relação sexual desprotegida, especialmente se um dos parceiras tiverem lesões, né? Outras ISTs abrem porta, né, para os vírus entrarem, ou então as pessoas que têm ou são usuários de drogas de abuso injetáveis e compartilham seringas, ou quem muito anterior ao que existe hoje de regulamentação quanto à esterilização de materiais e também de fiscalização, exames em banco de sangue, acabou tendo exposição dessa forma, ou por transfusão lá na década de 70, antes, ou através de instrumentais. Isso hoje em dia a gente sabe que é praticamente inexistente. E também existe a transmissão vertical. Pela hepatite B? Também existe. E ela existe vacina para hepatite B? A hepatite B, para nossa felicidade, das doenças virais preveníveis, é que tem a vacina mais efetiva comprovada há mais tempo. Então, a hepatite B, o bebezinho já é vacinado na maternidade. Nossa, que maravilha, eu não sabia dessa não. Hoje em dia é da nossa legislação, da puericultura, porque no Brasil a imunização ela é compulsória, né? Então as crianças precisam ser imunizadas, porque nós temos doenças endêmicas de transmissão comunitária. Então a criança já no início da sua vida já recebe a primeira dose da vacina para hepatite B. Nossa, muito interessante. E qual que é o tipo de hepatite mais grave que se tem? A hepatite mais grave é uma hepatite que se torna hepatite fulminante. Então, qualquer hepatite pode causar uma hepatite fulminante. Agora, grave a longo prazo, as que ficam hepatites crônicas são as hepatites B e C. Então, a longo prazo, o vírus vai se replicando no fígado, vai se multiplicando e vai causando inflamação. Com o passar dos anos, isso não é rápido. Isso pode ocorrer depois de décadas, 30, 40 anos. Por isso que se fala, a hepatite viral crônica é uma doença silenciosa. Sim, porque o indivíduo pode ficar 30, 40 anos, às vezes uma vida, sem ter sintomas. E quando já descobre uma fase avançada da doença. E o que é a fase avançada da doença? Quando o vírus fica muito tempo causando lesão no fígado e isso vai desenvolvendo cirrose hepática. Mesmo que a pessoa não tenha hábito de consumir álcool. A lesão do vírus vai causando cirrose hepática. E na hepatite B existe a chance ainda do vírus, na hepatite B é uma chance maior do vírus causar uma mutação no fígado, na célula do fígado, e desencadear um carcinoma, ou seja, um câncer de fígado. Então são doenças que são tratáveis, né? Dizem que o fígado é o único órgão do corpo que ele se regenera, mas nesse caso eu acho que não, quando ele já está consumido pela cirrose, pela hepatite, não tem como. Isso, quando está no estágio muito avançado de cirrose, não vai ter o mesmo nível de regeneração quando o indivíduo descobre a hepatite viral num estágio em que seu fígado é saudável, porque leva muitos anos até que isso aconteça. Então, se as pessoas fizerem o exame de rotina para saber se infectaram, pegam a doença muito no comecinho. E aí ela é 100% tratável. 100% tratável. Se tratar, não vai desenvolver, ou minimiza muito a chance de desenvolver
cirrose hepática e também câncer de fígado. E como que a gente descobre que tem, como é que a gente sabe que tem a hepatite, como é que descobre através de exames, como é que é? Isso, através de exames de sangue. Se o indivíduo tem uma hepatite aguda, acabou de ter um quadro com febre, com sintomas gástricos, intestinais, ficou ictérico, amarelo, então esse indivíduo vai ser investigado para uma hepatite aguda. E daí o exame é de sangue, né? Feito um exame de sangue no qual é detectado se é ou se não é. Mesmo que o indivíduo não diagnostique nessa fase aguda, muitas pessoas vão se curar naturalmente de qualquer hepatite. Porém, uma pequena porcentagem vai ficar com a hepatite na forma crônica. Tá? Então, mesmo a hepatite B e C, uma grande parte se cura. Na hepatite B, até acima de 90% dos que pegam a hepatite se curam espontaneamente. Na hepatite C, isso pode chegar de 30% a 50%, dependendo da região da pesquisa, também de cura espontânea. O indivíduo pega a hepatite C e o próprio corpo elimina o vírus. Mas todo o restante fica com a hepatite crônica e não tem sintomas. Então, como saber daí? Daí também através de exames de sangue. O indivíduo vai fazer um exame de sorologia, que é coletado o sangue, para hepatite B e C, e dá para fazer para todas as outras, mas o que a gente costuma fazer no Brasil é para A, B e C. E uma vez tendo o exame positivo, não quer dizer ainda que ele tenha hepatite. Aí a gente vai procurar o vírus, porque pode a sorologia ser positiva, demonstrando que ele tem um anticorpo, mas que o vírus não está mais lá presente no sangue. Mas fica aquele, tipo, a cepa que fala... A cicatriz sorológica fica com cicatriz. Sempre vai dar positivo para Sempre vai dar positivo. Mesmo que ele não tenha mais a doença. Exatamente. E hepatite C, quando o indivíduo é curado, hoje em dia é uma doença que tem quase 100% de cura definitiva. Você também, porque antigamente parece que não era assim, né? Não era assim. Antigamente, inclusive, o tratamento era muito agressivo, era com medicamentos que causavam efeitos colaterais muito intensos, equivalente à quimioterapia, que muitas vezes o indivíduo teria uma quimioterapia para tratar câncer. Muitas vezes o indivíduo tinha que internar para fazer transfusão sanguínea, medicamentos para melhorar a imunidade, tudo isso por efeito adverso do medicamento, chamava interferon, junto com outro medicamento chamado ribavirina. E curava apenas 40% das pessoas. Então 60% se submetiam a um tratamento muito intenso, com muitos efeitos adversos, e 60% não se curava. Agora não, o tratamento é um tratamento muito seguro e chega a 99% de cura. E viva a medicina, viva a medicina, né? Viva a medicina. É verdade. É bem difícil mesmo. Uma pergunta, socorro? Né, o doutor Jean estava falando sobre como que se contagia, né? Quais são os meios de contato, de infecção, né? E eu ouvi falar que alicate de unha, aparelho de barba, qualquer material cortante, ele pode estar transmitindo a hepatite, mesmo que o sangue esteja seco no instrumento? Isso tem embasamento científico. Tem pesquisa que mostra a sobrevivência do vírus numa superfície inanimada. Então, por exemplo, caiu uma gota de sangue aqui no balcão, um sangue contaminado por hepatite B. O vírus é encontrado vivo dias depois, num sangue seco coagulado. Cada vírus tem uma resistência ao meio ambiente. O da hepatite B, dentro dessas famílias de vírus, é um dos mais resistentes. É mais fácil pegar uma hepatite B do sangue no chão do que do HIV. Sim, o vírus do HIV é um vírus muito mais frágil e incomparável. O HIV, rapidamente, enquanto o sangue está coagulando, o vírus já está inativado. Enquanto que nas hepatites, o vírus é mais resistente a porém, qualquer limpeza, desinfecção, consegue exterminar o vírus. Então, assim, é só uma questão de fazer todos os lugares onde tem antisepsia, higienização, não tem vírus viável.
Brasil. Só muito interessante isso. Então agora nós vamos para o nosso comercial. O assunto hoje está bem interessante com o nosso convidado, o Dr. Jean. Daqui a pouquinho nós voltamos. E sua saúde como está? Através do canal SATV. E se você quiser ser o nosso patrocinador, liga para o número que aparece aqui embaixo, tá bom? Até daqui a pouco. Traição, babado, gente, polêmico. Mínimo arrependimento. Não, eu acho que tem que ficar bem claro que a gente também tem atração. Já foi traída? Já. Moralmente errado, mas é natural, né? E a próxima, pessoal? E voltamos para a nossa segunda rodada do nosso programa E Sua Saúde Como Está? Através do canal SATV. Eu e Maria do Socorro, hoje com o nosso convidado, o Dr. Gil Marcel. Nós estávamos comentando aqui no intervalo, doutor Gil, que quando eu era criança, eu peguei hepatite A. E eu lembro que a minha mãe plantava cenoura, eu catava cenoura da terra e limpava e comia. É um possível meio de transmissão de hepatite A? Sim, é um meio bem possível de transmissão. A hepatite A, por isso que na primeira infância é quando mais se tem contato com esse vírus. Ela é predominantemente feco-oral, a transmissão da hepatite A. O que isso quer dizer? Quer dizer que alimentos contaminados com fezes, contaminados com o vírus da hepatite A, o indivíduo ingere o vírus e aí desencadeia o quadro de hepatite. Então, transmissão feco-oral. Então, as fezes que contaminam o solo, que pode ser um lugar de produção, uma horta, e o alimento não higienizado adequadamente, por exemplo, pegar uma cenoura direto da terra, só dar uma chacoalhadinha e comer, pode ser sim um vetor de hepatite A. Então, mas hoje em dia também, para as pessoas saberem que a hepatite A também é uma doença dominada, nós temos vacinas altamente efetivas disponíveis contra a hepatite A. E isso já é disponível no calendário vacinal da infância no Brasil. Tá? Então, nossa, é muito interessante isso. E agora tem a vacina, então, para hepatite A. E acho que eu já perguntei, né, a pessoa que tem hepatite, ela fica mesmo fazendo exame, ela dá resultado. A sorologia fica positiva. Que é como se fosse uma cicatriz sorológica, né? A gente chama de cicatriz sorológica. E as pessoas que têm hepatite, elas podem doar sangue? As pessoas que têm hepatite B e C e D não podem doar sangue, porque é transmissível, altamente transmissível através de sangue contaminado. Então, assim, tem uma outra questão que a gente pode também tirar dessa pergunta. Então, alguém, por exemplo, que se tratou para hepatite C e se curou, não tem mais o vírus no sangue. Esse não poderia doar o sangue? Na teoria poderia, né? Na teoria poderia, mas ainda não faz parte dos protocolos, né? Não está indicado ainda, mas a gente entende que no futuro, doenças curáveis, pode ser que você possa. Interessante. Tá? Mas assim, dentro da lógica, uma pessoa curada de hepatite C, teoricamente não teria mais nenhum vírus a ser transmitido. Se você for no banco de sangue, eles vão perguntar se você tem a hepatite, já descarta. Já descarta. Hora, isso é o que é a regra, né, a legislação atual, é para descartar mesmo. Interessante. Faz alguma pergunta? A hepatite A tem vacina. A B tem vacina, que daí o senhor pode falar um pouco sobre a vacina da hepatite B. E a C tem vacina também? Então, a hepatite A tem vacina efetiva. A hepatite B é uma das doenças virais que tem uma das vacinas mais efetivas e protetoras que se tem registro, mas também tem uma questão bem importante em relação à vacina da hepatite B. Não são todas as pessoas vacinadas que vão conseguir produzir um anticorpo que protege. Interessante. E isso acaba chegando. Isso é muito curioso. Assim, chega no consultório do infectologista, alguém que tomou a vacinação, chega com a carteirinha completa, em dia, atualizada, e um dia foi fazer um exame de rotina, sorologias, porque queria fazer sorologias,
e notou que o anticorpo que a vacina estimula está negativo. Então a pessoa fala, como assim? Eu tomei toda a vacina e eu não produzo esse anticorpo? Sim, algumas pessoas não conseguem produzir o anticorpo e elas ficam suscetíveis à doença. Mesmo tomando a vacina? Mesmo tomando a vacina. Se ela não tiver o exame positivo de que ela produziu aquele anticorpo que protege, que bloqueia a doença na entrada, ela é suscetível. Existe uma pequena chance de uma revacinação para aquele que não produziu o anticorpo comece a produzir. Existe essa chance. Tanto que quando vem para o infectologista, a gente recomenda revacinação. E existe também um esquema especial para isso ser mais efetivo, para aumentar a chance de produzir anticorpo. Mesmo assim, aquele indivíduo que não tem na genética dele a capacidade de produzir aquela sequenciazinha do anticorpo, não vai produzir nem com a vacina em dose dobrada. E a vacina da hepatite B é uma dose, duas doses? Como é que é essa prática da vacina? A vacinação inicial da hepatite B são com 3 doses. Quando o indivíduo vai fazer uma revacinação porque ele não produziu o anticorpo, vai ser com 4 doses e ainda assim com dose dobrada. Nossa, 3 doses, mesmo assim ela pode não produzir o anticorpo. Isso, e o que foi revacinado, ele vai ter tomado 7 doses. E mesmo assim, ele pode não ter produzido o anticorpo. Nossa, interessante. E daí essa pessoa vai ter que medir o exame de sangue na sequência, saber se o organismo dela produziu. Se não produziu, não adianta vacinar mais. Significa que ela não produz mesmo. O corpo não está aceitando a vacina. Ele não responde a esse estímulo. O que quer dizer? Que essa pessoa ela é suscetível à hepatite B. Então essa pessoa tem que ter muito cuidado com relação à exposição à hepatite B. Então hoje em dia, a gente estava falando um pouquinho da transmissão no intervalo também, é muito mais divulgado a transmissão feco-oral das hepatites virais. E está super certo, porque inclui a transmissão sexual, tá? Então vamos usar preservativo. Usar preservativos protege. Seu parceiro, sua parceira. Existe algum teste rápido para essas hepatites? Sim, ele está disponível na rede pública de saúde. O indivíduo pode se direcionar ao COA, que é um dos órgãos testadores, dos centros testadores de ISTs aqui em Curitiba, e ele vai ser submetido à testagem do teste rápido e já vai sair em poucos minutos, no máximo em 1 hora, com o resultado preliminar se ele tem um anticorpo positivo para aquele vírus. Como eu disse no comecinho, o indivíduo pode ter um exame, por exemplo, positivo para hepatite C e ter sofrido uma cura espontânea, ou seja, o corpo dele eliminou o vírus. Então também não é nenhum desespero se der positivo, vai ter que fazer o exame na sequência do vírus, que pode dar negativo. E daí ele se curou sozinho. Legal. Se der positivo, não tem problema, porque como a gente conversou no outro, na primeira parte do programa, hepatite C chega a ter 99% de cura total. O indivíduo ele se livra do vírus, o vírus é totalmente eliminado do fígado. Eu vi que como ele pode ser eliminado, né, e ficar só o anticorpo, também se a pessoa não testar e não tratar, ela pode evoluir para uma doença grave. Verdade, isso é muito importante com relação à hepatite B, principalmente. Existem algumas formas que são mais raras, mais incomuns, de reativação do vírus da hepatite B, um vírus que pode estar lá incubado, adormecido, sem produzir muita carga viral, e o indivíduo daí de repente precisa sofrer um tratamento que vai alterar a imunidade. Por exemplo, vai receber medicamentos para doença autoimune ou para doenças neoplásicas, tipo quimioterapia para tratar câncer. Então, nesse momento, uma hepatite que está bem tranquila, que não está na fase de tratamento, ela pode ativar e ela pode fazer uma forma grave, sim. Isso é interessante mesmo. Sim, a gente nota, sim, que tem, assim, hepatites que pode vir, tipo, através da alimentação, né, através da alimentação, bebidas alcoólicas e até medicamentosas, né?
Me explica um pouco sobre esse, até medicamentosas, né? Que eu já ouvi relatos de pessoas. Isso, hepatite medicamentosa é quando o indivíduo desenvolveu uma inflamação no fígado causada por medicamentos. E isso confunde muito para um indivíduo, essa hepatite que o indivíduo internou lá com hepatite. Será que ela é viral? Será que ela é causada por substâncias? Ou será que ela é uma doença autoimune do indivíduo? Então é para isso que é feita essa investigação. O indivíduo, quando interna, por exemplo, vai investigar uma hepatite, todos esses diagnósticos vão entrar na diferenciação para você definir o tratamento. Se é hepatite A, o indivíduo não vai ter um antiviral para usar, então ele vai fazer tratamentos sintomáticos até que o corpo elimine o vírus. Se é uma hepatite B aguda, também ele não vai receber tratamento medicamentoso. Se ela cronificar, aí o Brasil já tem vários medicamentos disponíveis para hepatite B crônica, que não curam, mas que conseguem manter o fígado saudável e o vírus indetectável por décadas. Ou seja, impede que o indivíduo desenvolva cirrose e câncer de fígado, tá? No universo da hepatite B. No universo da hepatite C, é curável. Né? Então, é curável. Pois então, antigamente diz que quem tinha hepatite C era quase uma sentença de morte, né? Não podia nem beber, nem tomar nada, porque o fígado já estava para lá de barrigada. Até a década de 90, a ciência não sabia da existência do vírus da hepatite C. Então, antes da década de 90, o indivíduo tinha lá uma doença, uma cirrose, e entrava como, no diagnóstico dele, hepatite idiopática. Idiopática significa que não foi descoberta a causa. Depois veio a causa. Interessante isso. Também ouvi falar que a hepatite B, existe a hepatite D, que é a delta. Isso mesmo. Mas para a pessoa ter a delta, ela precisa ter a hepatite B. Isso é uma verdade. A hepatite delta, ela é somente com co-infecção com o vírus B. Então, esse exame é disponível no Brasil também. Então, se o indivíduo tem um alto grau de suspeição de uma exposição de uma área endêmica, ou ele já faz um tratamento e tem um vínculo positivo que possa ter a hepatite delta, é disponibilizado no Sistema Único de Saúde, nos laboratórios do Estado, nos LACENS, e é possível sim fazer o exame para a hepatite delta. E essa medicação para hepatite C, tem medicação, né? Ela interfere com algum outro medicamento, que diz que antigamente interferia, dependendo da pessoa tinha que escolher ou entre hepatite ou outra patologia. E hoje como é que está isso? Então, essa é uma pergunta muito boa também para a gente explicar para a população que é uma doença curável e que o tratamento é muito tranquilo e praticamente sem efeitos colaterais. O tratamento, dependendo do esquema, é um comprimido por dia, só. E ele cura entre 8 a 12 semanas, dependendo do esquema. Então, no máximo, o indivíduo com hepatite C vai tomar um tratamento por 12 semanas e 99% estará curado no final do tratamento com a eliminação total do vírus. Maravilha! Mas a sorologia, como você falou, o exame de sorologia do anticorpo vai continuar positivo para sempre. Então, sempre que ele for testar, vai dar positivo, mas não está mais com o vírus. Nossa, muito interessante, doutor Giano. Mas nós vamos ter que entrar na terceira parte última do nosso comercial. Eu podia ficar falando um monte, porque muitas perguntas, muitas dúvidas. Acho que nossos seguidores também estão tão ávidos de saber dessa patologia, né? Que a sarcoma é uma patologia silenciosa, mas que requer cuidados também. E daqui a pouco nós voltamos para a nossa terceira e última parte, com o nosso programa E Sua Saúde Como Está? E a Sua Saúde Como Está? Através do canal SA TV. Vamos repetir, né? A próxima coisa tem o sorteio do E vamos para o próximo sorteio. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa E Sua Saúde Como Está? Através do canal SA TV.
Eu, Silmara Ribas e Maria do Socorro, hoje com mais um convidado, o Dr. Jean, que falou sobre as hepatites virais. E olha, Dr. Jean, fiquei abismada aqui, né? Então nós vamos ter um sorteio daqui a pouco, mas eu estava querendo que o senhor faça algumas considerações para os nossos seguidores sobre o que o senhor falou hoje, quais os cuidados, onde que a pessoa tem que ir atrás para se cuidar, para caso tenha positivo, como fazer o tratamento, tudo certinho. Muito bem, então esse tema é um tema muito importante, é uma questão de saúde pública no Brasil e no mundo, tanto que o Brasil ele tem um acordo junto à Organização Mundial da Saúde de tratar todos os casos de hepatite C no Brasil. Se a gente conseguir diagnosticar e tratar todos os casos de hepatite C, existe um cálculo que até 2030 nós eliminaríamos a doença do nosso país. Então, em termos de saúde pública, quando você elimina uma doença, você impede a transmissão dela naquele lugar, naquela região do mundo. Então, a primeira questão é falar para as pessoas que todas têm tratamento. Especialmente temos que ter consciência sobre o diagnóstico das hepatites crônicas. Então, as hepatites B e C são hepatites que se tornam hepatites crônicas, silenciosas, o indivíduo não tem sintomas e pode descobrir numa fase muito tardia, numa fase muito avançada da doença, quando já tem cirrose hepática, quando já pode ter um câncer de fígado, onde o único tratamento seja um transplante de fígado. Tá? Então, assim, doenças tratáveis, curáveis, preveníveis, esse deve ser o nosso caminho. Primeiramente, testar. Né? Todas as pessoas devem ser testadas para as hepatites virais, especialmente B e C. Enfoque na B com relação à possibilidade de prevenção através de vacinas. Então, a vacina da hepatite B previne, para quem produz anticorpo, previne totalmente de adquirir a doença, quase que totalmente de adquirir a doença. A hepatite C não tem vacina, mas é uma hepatite que tem cura. Então, diagnosticou, tem hepatite crônica, tem a chance de ficar curado num prazo máximo de 3 meses tomando medicamento. Para a hepatite B crônica que não há cura, existe tratamento efetivo e que preserva o fígado saudável ao longo de décadas, impedindo cirrose hepática, impedindo de desenvolver câncer de fígado. Então, a grande mensagem para todos é que se testem, né, que façam o exame periodicamente, quando forem a seus médicos de rotina, peçam para fazer o exame, solicitem ativamente a sorologia, não precisa esperar o médico te oferecer, você pode ter o desejo de fazer a sorologia e todo médico irá solicitar. E quem não vai conseguir passar por uma consulta pode ir a algum centro de testagem, como é o COA em Curitiba, que é na Rua do Rosário 44. Pode chegar espontaneamente, é atendido na hora e consegue fazer o teste rápido para diversas infecções sexualmente transmissíveis, incluindo as hepatites virais B e C. Muito interessante, viu? Vocês escutaram, né? Então, vamos procurar as unidades de saúde, os CTAs, COA. Exatamente. Então, agora nós vamos para o nosso sorteio. Sim. Obrigado, doutor Jean, pelas suas considerações. Foi muito bom o assunto de hoje. E o senhor vai tirar um papelzinho para ver quem que é o nosso sorteado. Então, nosso sorteado de hoje. Muito obrigada, doutor Jean. Eu que agradeço. Então, vamos sortear aqui, né? E o doutor Jean que vai buscar, né? E como você ouviu aí o doutor Jean falando, né? Vai na sua unidade básica, né? Procure fazer o teste. Você viu que as hepatites, ela, principalmente a B, né, doutor Jean, pode ser pego até por um alicate, né, e ela pode ficar anos e não ter sintoma nenhum. Então, procura uma unidade de saúde, porque ela fica anos sem ter sintomas nenhum, mas quando ela aparece, ela já está no quadro grave. Então, vale a pena você ir, você testar, você tomar a vacina, tá? E cuidar da sua saúde, tá? Então, vamos a mais um sorteio. Pede para compartilhar. Curtem, comentem, compartilhem,
Vamos passar essas informações para mais pessoas e também para ganhar um brinde. Isso, compartilhe aí, né? Porque é um assunto de extrema Lina importância. Camargo. Espectadora Lina Camargo foi a sorteada. Oh, parabéns, Parabéns, Lina. Lina. Entre em contato com o número que aparece aqui embaixo para você receber seu brinde, tá bom? Parabéns, Lina. Entre em contato então conosco aqui, tá? Com a SATV, tá? Então entre em contato e venha buscar o seu brinde, tá? Muito obrigada, Dr. Jean. Imagina, eu que agradeço. Tá? E chegamos ao final de mais um programa E Sua Saúde Como Está? Através do canal SATV. E se você quiser ser um patrocinador, também entre em contato com o número que aparece aqui embaixo. Fique com Deus e até o próximo programa. Obrigado, Dr. Jean. Obrigado, Socorro. Obrigado. E até mais. Eu agradeço a todos que comentaram, compartilharam, curtiram. Continue comentando, tá? E compartilhe também o vídeo, tá? Compartilhe, que a gente vai estar aqui sempre trazendo uma novidade a mais para vocês, tá? Muito obrigado, uma boa noite para vocês aí do outro lado da telinha. Uma boa noite, Dr. Jean, muito obrigado, Silmar. Tchau. Tchau.